que você tem pedido ao Senhor, nas tuas orações, porque é assim, igreja, o que acontece, como funciona? Eu oro hoje, eu vou receber hoje, vou receber agora, se Deus quiser, até agora você recebe, mas se não, calma, ora, se você não recebeu ainda, continua orando, uma hora vai chegar, aqui você pede ao Senhor. Pastor Fábio já com a oportunidade, está trazendo ensino nessa noite. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Glórias a Deus. Louvamos a Deus essa noite por mais essa oportunidade que o Senhor uma vez mais concede para estarmos essa noite na sua casa, na sua presença, para meditarmos na palavra de Deus. Amém? Amém. Gostaria de agradecer a Deus pela vida do pastor Wilson, pela sua família, pelos nossos obreiros também da casa do Senhor. Deus continue abençoando essa obra, Deus continue abençoando a vida de cada um dos irmãos. Glória a Deus. E agradecer a Deus pelo dia, que Deus nos concedeu, que Deus nos deu mais uma oportunidade, Você já agradeceu a Deus pelo dia de hoje? É verdade. Agradeceu a Deus pelo ar que você respira. Se não agradeceu, agradeça a Ele, porque muitas pessoas hoje não puderam ter esse privilégio. É verdade. Nós, pela graça infinita de Deus, temos o privilégio de estar aqui essa noite. Para não ficar muito demorado, convido os irmãos para lermos um texto da palavra de Deus no livro de Jeremias, capítulo de número 18, verso de número 1, para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Livro do profeta Chorão, livro do profeta Jeremias, capítulo de número 18, verso de número 1. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Lemos a palavra do Senhor. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Glória. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso conforme que pareceu bem aos seus olhos a fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor essa noite, agradecer a Deus por esta palavra. Gostaria que esse cabo chegue aqui, pastor. Não, né? Aleluia. Vamos orar a Deus, agradecer a Deus por esta palavra. Bendito Deus, eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, queremos te agradecer pela oportunidade dessa noite de estar em tua casa, em tua presença, adorando e glorificando, Senhor, o teu santo nome. Deus, nós te agradecemos pela vida, Senhor, de cada irmão nesta noite, Senhor da glória, que saiu da sua casa, do seu lar, Senhor, para estar em tua casa, na tua presença, para te glorificar, Senhor da glória. Que o Senhor derrame sobre a vida deles nessa noite, ó Pai, uma porção da sua bênção, da sua graça. Meu Deus, aqueles que vieram em busca de uma cura, de um milagre, Senhor. Meu Deus, da cura do corpo, da alma. Meu Deus, do sangue, do osso. Aonde
onde, meu Pai, que precise, Senhor, de um milagre nesta noite. Ó Deus, toca de uma forma poderosa, Senhor, aqueles que não puderam vir, ó Pai, nesta noite, o Senhor sabe. Deus também derrama sobre eles, ó Pai, uma porção da sua graça, do seu poder, meu Deus eterno, da vitória dos filhos, Senhor. Nós te louvamos nessa noite, Pai. Nós te agradecemos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. A igreja diga amém. 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 Glória a Jesus. Vamos louvar aqui o hino. Aleluia. Convido os irmãos para cantar comigo. Aleluia. Glória a Deus. Esse louvor, louvado seja. Sei que nós estamos. Aleluia. Só um momento. Sei que nós estamos hoje. Glória a Deus, aleluia. Em um número bem reduzido de pessoas. Aleluia. Mas nós vamos continuar louvando a Deus, né? Eu louvo a Deus, irmãos, porque quando eu comecei a pregar a palavra de Deus, a gente pregava na rua. A melhor escola, né? Glória a Jesus, aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor.
fazer impossível no Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Glória a Deus. Amém, queridos? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, o versículo que nós ora lemos, aleluia, louvado seja o nome, Jeremias, capítulo de número 18, verso de número 1. Glória seja o nome do Senhor. Quando o rei Salomão, um dos reis mais importantes de Israel, ele morre, diz a Bíblia que o reino de Israel ele fora dividido em duas partes, a saber, o reino sul e o reino do norte. O reino do norte, cuja capital fora Samaria, e o reino de Judá, ou o reino do sul, cuja capital fora Jerusalém. Esses dois reinos divididos depois da morte de Salomão foram liderados pelos dois filhos de Salomão, a saber, Jeroboão e Roboão, os dois filhos que herdaram o trono do seu pai Salomão. Ao herdar o trono, o primeiro, aquele que era instituído e como herança do pai a governância do primeiro, houve uma grande pressão para que ele pudesse mudar as leis que Salomão fizera, que por conta dessas leis trouxeram muito acocho, como diz a Bíblia, o povo andava pagando muito imposto por conta das obras que Salomão fizera em todo o seu reino durante o seu reinado. Era necessário então uma arrecadação muito grande de imposto para poder suprir as necessidades das construções. Com esse feito de Salomão, diz a Bíblia que o povo gemia, o povo sofria, pagando muito imposto para a coroa real. Quando Salomão morre, então o filho de Salomão é pressionado a mudar os estatutos e, aleluia, os princípios do seu pai. Como ele era jovem e não tinha experiência, diz a Bíblia que ele pediu conselho aos jovens daquela cidade, e os jovens também sem experiência aconselharam ele fazer uma coisa diferente, e assim não atendeu, aleluia, o pedido do povo, a soberania do povo, e por conta desse acontecimento houve uma ruptura muito grande sobre a terra de Israel, aleluia, ao ponto da nação ser dividida, de um reino ser dividido, aleluia. Acontece que quando esse reino ele é dividido, meus irmãos, eles começam então a introduzir sobre o reino, ou trazer sobre o reino de Israel, costumes que não eram, aleluia, antigamente adotado dentro da casa de Israel. A nação de Israel sempre foi uma nação monoteísta, ou seja, eram acostumados a adorar apenas a um único Deus, ou seja, prestar adoração apenas ao Deus Jeová, ao Deus Todo-Poderoso que está no céu. Aleluia! E agora é introduzido para dentro da casa de Israel um novo conceito de adoração, uma nova forma de adorar. Aleluia! E agora a nação de Israel, tanto Israel quanto a nação judaica, agora adotam outro tipo de adoração, passam a ser politeísta, adorando a vários deuses, adorando a imagem, aleluia, como a nação do norte de Israel, adorando os bezerros no monte. Além da adoração dos bezerros no monte, eles ainda adoravam, se prostravam perante eles, e ainda diziam que aqueles deuses eram os deuses. deuses que os tiraram da terra do Egito.
Quando Deus, o Senhor, Ele vê esse acontecimento dentro da nação, aleluia, que era a nação escolhida por Ele, que fora prometida a Abraão, lá na Mesopotâmia, Deus se entristece dentro do seu coração. Deus então observa que a nação de Judá e a nação de Israel está se perdendo, ou seja, todos os costumes que Salomão ensinou para a sua nação durante o seu reinado, eles agora abandonam, deixam tudo para trás e passam a viver de uma forma, aleluia, que desagradava a Deus. Todos nós sabemos que o pecado, irmãos, Deus ele não odeia o pecador. Deus ele aborrece o pecado. O ser humano ele é sempre bem-vindo. As pessoas, o ser, aleluia, humano, como eu já falei, sempre haverá uma possibilidade, uma oportunidade de se regenerar perante Deus. Mas o Senhor não compactua o erro, não compactua o pecado. Dessa forma, então Deus está entristecido. Deus então está, aleluia, muito triste com a nação de Israel. E agora o que fazer com esse reino totalmente dividido e separado por conta do pecado e da idolatria que havia crescido dentro da nação de Israel? O que fazer, meus irmãos, aleluia, para resolver essa situação tão complicada? O reino de Roboão quanto de Jeroboão termina, levantam-se outros reis, aleluia, para governar Jerusalém e a nação judaica, aleluia, mas nada muda, nada, aleluia, é mudado, as coisas continuam indo de mal a pior, aleluia, e Deus está do céu observando, procurando uma forma de resolver essa situação, aleluia, louvado seja Deus. Aqui, irmãos, eu quero introduzir o ministério desse profeta que ora lemos, chamado Jeremias. A Bíblia diz que o ministério de Jeremias, ele começa no reinado do rei Josias. Aleluia, glória. Começa no reinado do rei Josias. E quando Deus, aleluia, está observando a situação, aleluia, e o que fazer sobre a nação de Israel, então nasce um menino em uma família sacerdotal, aleluia, filho de um sacerdote ou de um principal dos sacerdotes que assistia no templo, chamado Ilquias. Quando Jeremias ele nasce com um objetivo, um sonho traçado dentro do coração do seu pai Ilquias. Qual era esse sonho, pastor? Era realizar ou continuar, aleluia, a linhagem sacerdotal dentro da sua família. Era fazer com que o sacerdócio continuasse crescendo, indo de pai para filho, de geração a geração, aleluia. Esse era o sonho de Ilquias, pai de Jeremias, sacerdote no templo. Esse era o objetivo do seu coração, fazer com que Jeremias aprendesse a arte do sacerdócio, aleluia. Eu acredito, apenas uma conjectura, a Bíblia não diz isso e eu não achei em lugar nenhum, mas acredito que Jeremias, desde a sua tenra idade, ele fora ensinado, aleluia, a ser um sacerdote. Ele fora ensinado, educado e orientado para ser um sacerdote. E você pode me perguntar, pastor, o que representava um sacerdote? O que significava o ministério sacerdotal para o templo? Ora, aleluia, o sacerdote era um representante do povo perante a Deus, aleluia. Todos os pedidos e todas as orações e lamúrias do povo eram feitos perante o
sacerdote, e esse mesmo entrava dentro do lugar santo, o lugar santo dos santos, e ali oferecia um sacrifício perante o Senhor. E na hora do sacrifício ele apresentava os pedidos do povo, para que o povo pudesse ser ouvido perante Deus. Assim era, aleluia, a cerimônia era como acontecia. Ninguém tinha acesso diretamente com Deus. Era necessário que o sacerdote fizesse isso. Aleluia. Aí tudo bem, até aí tudo bem, tudo legal, dentro da lei, dentro da ordem instituída por Moisés, está tudo bem. Só, querido, que Deus começa a mudar, aleluia, Deus começa a mudar o cenário dentro de Israel. E você me pergunta, pastor, por que Deus começa a mudar o cenário dentro de Israel? Porque Deus já não queria mais ouvir as clamuras do povo, e nem tampouco mais as orações do sacerdote. Deus queria agora fazer diferente. Em vez de ouvir, Deus precisa falar, aleluia, porque Deus precisava avisar o seu povo acerca do mal que estava, aleluia, para vir sobre a sua nação. Deus não condena ninguém, Deus não mata ninguém, Deus não faz nada a ninguém sem antes ele avisar. E era necessário que Deus então levantasse alguém no meio da nação de Israel, que fosse não a boca do sacerdote ou do povo, mas que fosse a boca de Deus falando, aleluia, para a sua nação. Quem está entendendo, diga amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eita, glória a Deus. Aleluia. Não se preocupe que o prédio, do mesmo jeito que fosse para 100 pessoas, Aleluia. não importa se tem 3 ou 4. Aleluia. Louvado seja Deus. Amém. Aleluia. Glória. Deus não estava mais querendo ouvir o povo e nem os sacerdotes. Deus precisava ouvir, Deus precisava falar com o seu povo, com a sua nação. E para falar com esse povo, aleluia, Deus precisava mudar o quadro, Deus precisava mudar o ministério dentro da família de Ilquias. Deus precisava chamar, aleluia, mudar o cargo dentro da família de Ilquias, para que ele pudesse, aleluia, ser escolhido para, aleluia, realizar a grande obra que Deus esperava fazer na nação. Por causa de todos os pecados de Israel, por causa da desobediência da nação judaica, Deus agora está entregando a nação de Israel e a nação de Judá nas mãos de um inimigo muito poderoso. Diga comigo, inimigo muito poderoso. Esse inimigo estava conquistando todas as nações ao seu redor. Aonde ele chegava, ele conquistava. Aleluia. O interessante, meus irmãos, eu até me arrepio como falo isso. Aleluia, que antes desse acontecimento, quem era soberano e quem era famoso, aleluia, naqueles dias e naqueles tempos, era uma nação chamada nação judaica, nação de Israel. Aleluia, diz a Bíblia que a nação de Israel, aleluia, na liderança de Davi e de Salomão, era uma nação poderosa, era uma nação que metia medo em todas as nações ao seu redor. E agora, nesse cenário que nós estamos, aleluia, a coisa havia mudado. Já não era mais Israel que metia medo, já não era mais o Deus de Israel que metia medo. Não, Senhor. A nação que estava metendo medo no povo agora era uma nação totalmente
nome do Senhor de Deus. Era uma nação chamada Babilônia. Ela estava vindo e por onde passava estava conquistando, dando terra, aleluia, estava fazendo e acontecendo no meio da nação. Deus, por causa, aleluia, dos pecados de Israel, agora está entregando Israel na mão de um inimigo que era muito forte. Aleluia. Só que Deus, acredito, como ama Israel, que é a menina dos seus olhos, precisava avisar. Mas se tem uma coisa, pastor Wilson, que é difícil de lidar, é com desviado, é com pessoas que se afastaram da presença de Deus. O fato deles serem conhecedor do que é certo, do que é verdadeiro, os torna difícil de convencê-lo que estão no caminho errado. Aleluia. Só que Deus começa a arquitetar um projeto, um plano, e o plano dele, aleluia, é o seguinte: não vou tirar ninguém do lado de fora, vou levantar alguém do meio do templo, de dentro da igreja, aleluia, que traz uma raiz, aleluia, israelita, e que possa ser a minha boca sobre esta nação. Eu imagino, aleluia, Jeremias, ainda um adolescente com muita idade, e Deus o visitando naquela madrugada e chamando, aleluia, e dizendo: levanta-te e põe de pé, aleluia, porque o Senhor é contigo. Louvado seja Deus. Imagino eu, querido, Deus levantando Jeremias naquela madrugada e dizendo para ele assim: olha, levanta-te, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Versículo número 1, a palavra de Jeremias, filho de Uquias, dos sacerdotes, que estava em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. Ele veio também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada ao cativeiro no 5º mês. Assim veio a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre da terra da sua mãe, eu já te conhecia. Aleluia. Que coisa linda, irmãos. Louvado seja Deus. Imagina o projeto de Deus para Israel, para Jeremias. Ele ainda era informe, pastor Mauro. Aleluia. Não havia nem sido gerado, não havia nem sido feito no ventre da sua mãe. Deus já tinha, aleluia, um projeto na sua vida, quando ele ainda era apenas um protocolo de um projeto. Aleluia. Imagina, eu fico, irmão, eu amo a Bíblia por conta disso, e eu fico às vezes lendo a Bíblia, imaginando coisas, aleluia, e eu fico imaginando Deus lá no céu dizendo assim: eu vou levantar um menino lá no meio daquela nação, ele vai ficar espantado, vai querer fugir. Era natural querer fugir, porque ele ia contradizer todo o clero da sua família, ele ia contradizer a vontade do seu pai, aleluia, a tradição da sua família. O que? Nós somos sacerdotes e agora Deus está levantando um profeta. Deus precisa levantar profeta, aleluia, porque profeta, irmão, ele não fica passando a mão na cabeça de ninguém. Estou falando de profeta que tem revelação de Deus, aleluia, não é desses profetazinhos que tem por aí, não, que todo dia fica colocando a mão na cabeça dos outros, profetizando: Deus vai te dar um carro, uma chave, uma
e anuncia, aleluia, que o reino de Deus está vindo sobre esta nação pecaminosa e está dizendo: arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É esse profeta que Deus sonha lá no céu infinito, aleluia, e ele começa a projetar para Israel, porque Israel está caminhando para o cativeiro. Israel está caminhando para o cativeiro, ou seja, para a prisão, para a morte. Aleluia. E Deus precisa avisar Israel. Fazendo aqui um parêntese ou uma comparação, uma parábola acerca dos dias que nós estamos vivendo. Parece que nós estamos vivendo épocas como aquela no mundo espiritual, no sentido espiritual da palavra que nós estamos pregando. Aleluia! Deus precisa levantar verdadeiros Jeremias sobre a face da terra. Deus precisa levantar verdadeiros pregadores, aleluia, sobre a face da terra. Eu fico observando o pastor Mauro todos os domingos por aí pelas esquinas dessa cidade, pregando a palavra, semeando a semente, falando, aleluia, acerca do reino de Deus. Eu sei que Deus se agrada disso, meu pastor, e eu sei que a sua recompensa virá, aleluia, porque Deus precisa levantar no meio desta geração alguém que se importe com a alma daqueles que estão lá fora, aleluia, que ainda não confessaram a Jesus Cristo como Salvador da sua vida, porque é necessário, aleluia, que o homem confesse a Jesus Cristo para que ele seja salvo. A Bíblia diz, aleluia, que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e é galardoador daqueles que o temem. É necessário, aleluia, que o homem reconheça que é pecador, aleluia, se arrependa dos seus pecados e aceite a Jesus Cristo como o único suficiente Salvador da sua vida. Não há outro caminho, não há outra forma, não há outra maneira de ele se aproximar de Deus, a não ser confessando a Jesus Cristo como seu Filho único, que morreu, que deu a sua vida em detrimento da sua. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória. Israel está disperso, com todas as suas lideranças praticamente falidas. Aleluia. Com todas as suas lideranças praticamente falidas sobre as duas nações. Aleluia. E o Senhor então, Ele permite que o inimigo venha, que o inimigo se aproxime, que o inimigo chegue perto, aleluia, para que não tomasse a nação de surpresa. Então Deus começa a levantar Jeremias no ventre materno da sua mãe. Antes do ventre materno da sua mãe, Deus então começa a levantar Jeremias. E a palavra diz assim: antes que eu te formasse, Aleluia, no ventre eu te conheci. Aleluia. Que coisa tremenda, irmãos. Aleluia. Antes que eu te formasse, ou seja, antes que você nascesse. Eu não sei se você crê nisso, mas eu estou falando o que a Bíblia diz. Antes que você nascesse, você já existia no plano, no projeto de Deus. Aleluia. Eita, Jesus, você é privilegiado, irmão. Antes que você nascesse, você já existia no plano de Deus. Você já existia lá. Aleluia. Por isso, aleluia, que você sofre tanto. É por isso que você não entende porque o diabo luta tanto contra a tua vida. É luta daqui, é luta dali. Aleluia. Você às vezes não entende por quê.
do Senhor. Deus já te conhecia, Deus já sabia de tudo. Aleluia. É por isso que a luta vem, mas você continua de pé. O diabo luta contra você, aperta daqui, aperta dali, e diz: agora ela vai desistir, agora ele vai parar. Aleluia. E quando ele menos espera, você está aqui adorando, você está aqui glorificando, você está aqui buscando, você está aqui na presença de Deus. Sabe por quê, querido? Você entendeu, aleluia, que você não está só, Ele está contigo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus levanta Jeremias. E Jeremias começa a profetizar sobre o reino de Israel e sobre a nação de Judá. Quando Jeremias começa a pregar acerca do que iria acontecer, e a mensagem ela era muito simples: Deus entregou o seu povo nas mãos do inimigo. Quando Jeremias começou a pregar acerca dessa profecia, começaram as retaliações sobre sua vida. Aí você me pergunta: pastor, por quê? Porque sempre é assim, irmãos. Não sei, aqui não é assim, eu creio que não é, mas por aí é. Sempre que a palavra é pregada na sua essência, aleluia, e não é nem preciso eu citar aqui, irmãos, culto de doutrina, né? Eu trago como culto de doutrina uma palavra doutrina muito baseada no que nós aprendemos no passado. Aleluia! Naturalmente, né? Parece uma palavra pesada. Parece que o nome doutrina é algo que já soa o seguinte: o pastor vai pregar aquela palavra exortativa, aquela palavra que ninguém gosta de ouvir, né? É ou não é, irmão? Aquela palavra que vai machucar o meu ego, né? Que vai fazer eu entristecer. Então eu prefiro não ir para o culto. Vou no dia de quinta-feira, que é culto da vitória, que é culto de milagre, que é culto de bênção, aleluia. Só que não vem e às vezes perde. É muito melhor vir no culto onde você aprende algo, onde Deus chama a tua atenção, do que no culto que você vem só para bater palma, aleluia, dançar no espírito, voltar para casa e continuar fazendo aquilo que desagrada a Deus. O Senhor está dizendo assim, aleluia, é difícil, mas aleluia, é necessário que Deus continue levantando no nosso meio alguém que possa falar aquilo que Deus quer falar e não aquilo que nós queremos ouvir. É verdade. Massagear o nosso ego, o tapinha nas costas, aleluia, aleluia. É assim que era a nação de Israel. Quando Jeremias surge no âmbito do seu ministério, na eloquência de sua pregação, aleluia, pegaram Jeremias, jogaram na cova, jogaram na prisão, esbofetearam Jeremias, usurparam Jeremias, perseguiram Jeremias, mas ele estava dizendo: o inimigo está vindo aí. Aleluia. O inimigo está vindo aí, está nas portas. Até que no ano 626 a.C., Nabucodonosor, com todo o seu exército, entra em Jerusalém. Aleluia. E leva todos os judeus como escravo
para a Babilônia e a nação passa a viver por 70 anos de escravidão dentro de, aleluia, uma nação totalmente, aleluia, politeísta, adoradora de deuses, vários deuses que trouxeram dores e sofrimento para a nação de Israel. E eu estava lendo esta passagem do capítulo de número 18 de Jeremias, e eu fiz questão de fazer aqui, aleluia, o contexto da vida de Jeremias, só para você entender, para nós terminar aqui, aleluia, que Deus, Ele mostra através do profeta como é o seu trabalhar, a sua forma de trabalhar, aleluia. Quando Deus leva o profeta lá na casa do oleiro, Deus ele leva o profeta com uma finalidade, repita comigo, com uma finalidade. Deus queria mostrar algo para Jeremias, aleluia. E eu vou dizer para você o que Deus queria mostrar. Quando Deus leva o profeta até a casa do oleiro, e ele diz: observa o oleiro, e ele chega lá, e ele observa e vê que o oleiro está trabalhando com as suas mãos sobre a roda. Aleluia. O oleiro está trabalhando em uma peça, e ele observa, aleluia, em dado momento, o vaso que o oleiro está fazendo, ele se quebra, e ele torna a fazer daquele vaso que quebrou, aleluia, um novo vaso na presença dele. Aí Deus, aleluia, indaga o profeta Jeremias, diz assim: tu viu o que aconteceu, ou você passou desapercebido? Aleluia. Tu viu o que o oleiro fez? Aleluia. Talvez aqui no diálogo entre Deus e Jeremias diz: eu vi o que aconteceu, Senhor. O vaso que ele estava fazendo se quebrou. Ele pegou outro vaso e voltou a construir novamente o mesmo vaso que ele estava fazendo. Aí Deus: você entendeu qual é o poder, aleluia, do Criador, aquele que cria, aquele que constrói. Ele está sobre, não é sobre, ele está sobre, aleluia, a autoridade daquilo que ele construiu. Deus estava dizendo assim: eu posso matar essa nação, destruir esse povo, e eu posso reconstruir uma nação nova. Deus está dizendo assim: eu tenho esse poder, porque foi eu quem fez essa nação. Eu vou provar para você que Deus ele é capaz de fazer isso. Glória. O que aconteceu depois que Deus mandou o dilúvio? Tirando a família de Noé, quem restou? Mais ninguém. Aleluia. Você acha que o plano de construir a arca foi de Noé? O plano de construir a arca não saiu da cabeça dele no projeto. O projeto não saiu da cabeça de Noé. O projeto saiu da cabeça de Deus. Eita, aleluia. Deus é que arquitetou, é que projetou tudo para que Noé construísse. Deus estava dizendo: eu vou matar essa geração todinha e vou levantar. Era isso que Deus estava dizendo, mostrando para Jeremias: eu estou batendo cabeça com esse povo já faz muito tempo. O problema é que eu amo esse povo, eu não quero destruir. Eu estou te mostrando que eu podia muito bem dar cabo de toda essa nação e construir uma outra. Aleluia. Você acha que Deus não podia fazer isso com essa nação que nós estamos vivendo? 8 bilhões de seres humanos sobre a face da terra. O que é isso para Deus? É nada. É só Deus querer. Aleluia. E fazer isso.
e tudo que aparentemente existe aqui vai desaparecer. Aleluia. Aqui uma coisa puxa a outra, e eu já entrei aqui lembrando de Apocalipse sobre a escatologia do final dos tempos. A gente vai falar disso aqui numa outra oportunidade, com muita mais paciência. Aleluia. Mas é o que vai acontecer, irmãos, após. É praticamente o que vai acontecer após o arrebatamento da igreja, após os 7 anos de tribulação, após do Armagedon. Não sei se você já estudou sobre isso. É exatamente isso que vai acontecer. Quando o Armagedon é a luta entre Jesus e Satanás, lutando contra Israel, e essa luta será como uma bomba atômica sobre a face da terra, e haverá uma explosão tão grande que os seres humanos serão extirpados da face da terra. É como se houvesse uma limpeza, aleluia, e o mundo será reconstruído. Isso vai ficar bom para gerar. Aleluia. Deus estava dizendo para Jeremias, aleluia, eu posso fazer com essa nação, aleluia, como esse oleiro fez com o vaso, quebrar tudo e reconstruir de novo. Mas eu te levantei para você ser uma boca, aleluia, para anunciar que esse tempo vai chegar, e essa luta que eles vão passar será como um aprendizado para eles. Aleluia. Vai ser como um aprendizado. Sabe o que? Sabe, irmão? Quando aquela história de só dá valor quando perde. Vou terminar já, pastor. Já vou terminar. Já é normal. Aleluia. Eu não sou de pregar assim, mas eu estou tentando esfriar aqui como esquentar o negócio. Bom, só dá valor quando perde. Foi isso que aconteceu com Israel. Essa mensagem aqui pode ser vários. Eu estou levando para um lugar mais. Aleluia. Deus, ele está mostrando para Jeremias, aleluia, eles vão perder tudo que eles têm. Jerusalém era o quê? A capital da adoração. Era lá onde se adorava, né? Aleluia. Quando eles estavam lá no cativeiro, aí eles se lembravam de Jerusalém. Eles se lembravam, pastor. Como era bom passear na beira do rio, tocar a nossa harpa, oferecer adoração ao nosso Deus. Se você for ler o livro de Salmo, você vai ver ali Israel sentindo saudade de Jerusalém, sentindo saudade da sua terra, e eles sonhavam em voltar, aleluia, para lá. Sabe por quê? Porque eles estavam com saudade, porque haviam perdido aquilo que Deus havia dado para eles. Era por isso que Deus havia levantado o profeta para avisar: olha, vocês vão perder, o inimigo vem aí, aleluia. Se vocês não abrir o olho, vocês vão perder a bênção que vocês têm. Eu não sei por que Deus está dizendo isso, mas o Senhor está dizendo assim: vigia. Vigia, porque sempre Deus ele avisa. Outro dia, irmão, para terminar, eu não sou de muito sonhar, eu deito e durmo. Eu não sou muito de sonhar, mas outro dia desse, eu sonhei. Às vezes, não sei se já sonhou com cobra, assim, à noite, já sonhou com cobra, né? Tem muito significado, e um delas é perigo, irmãos. Todas as vezes que eu sonhei com cobra,
geralmente a cobra não me picava. E essa vez que eu sonhei, ela me picou. Aqui no meu braço direito. Foi tão real o sonho, tão real, que quando eu acordei, eu estava sentindo a dor no osso do meu braço. Aleluia. E eu fiquei preocupado. Eu disse, meu Deus, o que é? Irmãos, Deus ele avisa. E eu fiquei preocupado com o sonho, fiquei procurando, indagando acerca daquele sonho. E eu fiquei assim, meu Deus, o que é que Deus está tentando me dizer alguma coisa? E eu fiquei preocupado porque a cobra havia me picado no sonho. E eu fiquei preocupado, vigiando, irmãos. E de repente eu estava numa transição para entrar numa empresa aqui. E correndo para cá, correndo para ali. De repente eu peguei a moto de um cidadão aqui, que é colega de um pessoal que eu conheço aqui. E era longe, ele disse, não, pega aqui essa moto, vamos, uma moto semi-nova. E ele disse, não, vai na moto rapidinho para resolver logo. E eu pulei em cima dessa moto e saí, não conhecia nada, que eu estava com 10 dias, eu estava aqui. Entrei numa rua contramão sem querer, e quando eu entrei, um carro me pegou de cheio assim, ó, pum, e me jogou lá do outro lado da estrada. Aleluia. E quando aconteceu o acidente, eu levei o sonho. Aleluia. Irmão, a pancada foi tão grande que não era para eu estar com essa perna aqui, ou deveria ter quebrado em várias partes. A pancada foi tão grande que eu disse, não é possível que eu não tenha quebrado nenhuma parte do meu corpo, porque o para-choque do carro quebrou tudo e a moto quebrou tudo. Eu arrumei uma despesa de 8 mil reais assim, ó, sem querer, da noite ao dia. E estou pagando ele. Sabe? Deus ele avisa e a gente não vigia. Né? Se a gente, Deus ele sempre vai avisar você. Fica atento, fica alerta. Ó, antena ligada. Porque Deus nunca vai surpreender você. Ah não, mas Deus fala todo dia pela boca do pastor Mauro. Deus fala pela boca do pastor Wilson. Deus usa um louvor, Deus usa uma profecia. Deus sempre está falando e às vezes a gente não está entendendo. Mas Deus está falando. É necessário que a gente venha entender para depois a gente não chorar, aleluia, sobre o leite derramado. Né? Porque depois só resta a lamentação. Então Deus sempre avisa, aleluia, para você ficar esperto. Deus estava levantando Jeremias para trazer um despertamento para a nação de Israel e de Judá, para que eles pudessem estar atentos ao que estava para acontecer. Mas durante todos os 3 reinados dos reis do ministério de Jeremias, nenhum deu ouvido à voz do profeta. Todos eles ignoraram a profecia de Jeremias. Todos eles não deram ouvido à profecia de Jeremias. E o que aconteceu, meus irmãos? Israel foi levado cativo e passou durante 70 anos dentro de uma prisão, aleluia, sendo humilhado e castigado pela Babilônia, até que Deus os libertou novamente. Moral da história, aleluia, precisamos estar atentos à voz de Deus sobre as nossas vidas. Eu quero orar por você. Vem aqui na frente, os irmãos. Eu sei que está pouco aqui. Vem aqui rápido. Vem aqui na frente, vem aqui na frente. Quem está enfermo? Tem alguém enfermo aqui? Ah, pastor, estou com um problema aqui. Estou com uma enfermidade no meu corpo. Eu quero, antes de terminar aqui, eu quero orar por você. Aleluia. Eu quero orar por você aqui. O pastor vai ungir. O pastor unge a cabeça dos irmãos. Unge. Aleluia, ministro a bênção sobre a vida deles. Aleluia, porque às vezes o inimigo ele está lutando contra a tua vida, sabe por quê? Porque sabe
que Deus te escolheu dentro do ventre materno da sua mãe, aleluia, para uma obra extraordinária sobre a face dessa terra, aleluia. E o Senhor está te dizendo assim: olha, aleluia, fica na torre, vigiando, aleluia, porque a obra que Deus tem na tua vida é grande, é poderosa. Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós oramos nessa noite, ministrando sobre a vida deste povo, desta igreja que está aqui nessa noite. Meu Deus, nós estamos ministrando, aleluia, a tua palavra, dizendo: Senhor, Deus, os teus filhos, ó Deus, talvez a luta tenha sido grande, meu Deus, os problemas, a enfermidade tenha assolado o corpo desta pessoa, ó meu Deus eterno, ó Jesus, tem praticado, Senhor, meu Deus, a opressão, a depressão, o síndrome do pânico, o medo, o desespero, a insegurança. Ah, meu Deus eterno, em nome de Jesus Cristo, Deus, nós oramos agora repreendendo todo mal, toda obra de bruxaria, toda obra de macumbaria, toda palavra maldita, toda palavra de maldição, toda palavra hereditária, toda palavra proferida e palavra contra a vida desta pessoa. Deus, nós oramos agora na autoridade do nome de Jesus, depois daquele despacho que foi feito, ó meu Deus, na encruzilhada, nas esquinas, meu Deus, na mata virgem, na cachoeira, alaba, xarabacandarai, alaba, xuinequeverai. Deus, nós oramos agora, Pai, em nome de Jesus. Deus, nós oramos ministrando a bênção. Vem aqui, irmã. Irmã, senhora que está com a bebê, pega a bebê no colo dela aqui. Quero orar para a senhora. Bota um pouco de óleo da minha mão aqui. Aleluia, Jesus. Oh, Jesus amado, eu creio. Aleluia, irmão, creia. Deus está nesse lugar, amém? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quando eu estava orando aqui, Deus, aleluia, Ele me fazia, aleluia, me trazia um entendimento de algo, aleluia, muito forte sobre a sua vida. E o Senhor me diz assim, ó, aleluia, ora por ela, porque a luta do adversário contra a vida dela é muito grande. E o Senhor me diz assim, eu ainda tenho algo para realizar na vida dela. E assim ela canta, ramanda, ramassuia. Eu não sei qual é a forma, a maneira que Deus Ele quer te usar sobre este lugar, sobre essa congregação, e diz o Senhor, aleluia. Mas eu sei que Deus tem algo, mas o diabo tem lutado, tem pelejado, aleluia, contra a tua vida. O Senhor diz assim, ramassuia, hoje o Senhor te dá força, hoje o Senhor te restaura. Hoje o Senhor visita o teu corpo, hoje o Senhor visita a tua mente, hoje o Senhor visita o teu cérebro, hoje Deus visita a partícula do teu sangue, e o Senhor agora está visitando o teu corpo, arrebaço de canto, e Deus está derramando sobre a tua vida uma unção de restituição, uma unção de restauração. Deus está derramando uma unção agora de fortalecimento. Show de mandar a basura, e o Senhor diz assim, todo mal cai por terra agora. Arabassuia, canto, toda luta, toda peleja contra a vida dela, em nome de Jesus. Recebe essa vitória. Rabassuia, labacana, ramachaya, rabassuiada. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Pai, por este culto. Em nome de Jesus. Amém. Oh, glória, aleluia. Aleluia.
Amém, irmãos. Que Deus abençoa. Deus abençoe o pastor Mauro, a pastora Claudici. Deus abençoe cada um de vocês. Deus abençoe o pastor Fábio e sua família, os seus projetos, seus sonhos sejam todos realizados e concretizados. Amém? Irmãos, amanhã